Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Ah, sim. Tira fora. Não sei se dá para botar em tela mais inteira que isso daqui. Não. Beleza. Aqui talvez tu consegue, se tu der um scroll em cima das pessoas, eu acho que reduz o tamanho delas, não. Ah, Contra o scroll, assim, então reduz, ó, o size. assim. Bom, então, boa noite, pessoal. Bem-vindos à 8ª edição da Semana Acadêmica. Hoje a gente está aqui já com... Todo mundo já ouviu recados da semana inteira da Semana Acadêmica para participar e tanto como aluno, como também como organizador. Eu não vou me alongar muito nisso, o discurso já foi bem passado durante a semana. Mas então eu queria agradecer a presença de todos aí hoje e quem está prestigiando online, quem veio no presencial aqui também. Hoje a gente está, então, com a nossa instrutora, a Franciele Norenberg, que se disponibilizou a esse treinamento de FPGA, essa oficina, né? A Franciele ela é instrutora de treinamentos e tecnologia de FPGA e Intel na Maquinica, Opa, tudo bem? Pode. A gente está recebendo aqui, nesse momento, agora, o pessoal da Red Bull. Pode, já aproveita, já vamos fazer um merchan aí da Red Bull. Olá. Pena que esse eu não vou receber. Beleza. Então, enquanto o pessoal da Red Bull vai entregando ali os brindes para o pessoal. Voltando, então, a nossa instrutora Franciele é instrutora, então, de tecnologia e FPGA Intel na Maquinica. Ela é mestre em engenharia elétrica na UFSC, graduada no curso superior de engenharia elétrica no IFSU, de Pelotas, e com um período de sanduíche na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Então, feita a apresentação, eu passo a palavra para a professora Franciele, que vai introduzir o assunto para vocês. Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, né, agradeço o convite aí da organização, né, da Semana Acadêmica. É um prazer estar aqui podendo falar para vocês de FPGA, um assunto que eu já falo há mais de 4 anos e gosto bastante, né? Então, espero que seja um workshop bem legal para vocês. Eu tentei deixar ele bem prático para que todo mundo consiga, né, então, sentir um pouquinho o gostinho de trabalhar com essa tecnologia. Então, agradeço, Humberto, aí pela introdução. Então, vamos lá. Né, então, agora foi. Hoje a ideia é conversar um pouquinho, né, então, assim, vou tentar ficar de olho aqui no chat, mas se eu deixar passar alguma pergunta, vocês podem me interromper, podem abrir o microfone, né, e perguntar, não precisa esperar deixar lá para o final, fiquem bem à vontade para fazer perguntas, comentários, são sempre bem-vindos, né, então essa é uma troca. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia FPGA Intel, e os primeiros passos, né, os principais passos para que a gente crie o nosso primeiro projeto. Então, eu tentei trazer ali algumas coisas mais prontas, mas que a gente consiga, né, hoje até o final da noite, né, desse workshop, montar um projeto, né, nessa tecnologia. Então, eu sou instrutora, né, de FPGA Intel na Maquinica DHW, que fica localizada em Florianópolis, né, então não consegui estar aí presente hoje com vocês, mas ainda bem que temos, né, os formatos online para que a gente consiga manter essa conexão, né. E a Maquinica DHW é a operação no Brasil de um grupo japonês chamado Maquinica, né? Então, ela é a maior distribuidora de semicondutores do Japão, a quinta maior no mundo. E além de distribuir semicondutores, e dentro deles, né, entram a FPGA, entram os kits FPGA, né? Então, quem está ali presencial, né, está com um kit DEDAS Lite, que é o que a gente vai usar hoje. A gente também provê soluções, né? Então, cada vez o mercado ele está migrando, né, de componente
para a solução, né. Muitas vezes os clientes da Maquinica, né, eles chegam e eles querem uma solução para o problema deles. Às vezes eles trabalham com hardware, com software e eles precisam de um hardware que dê suporte para aquele software. Às vezes eles precisam de um sistema que rode local, né, seja robusto. Então, cada vez mais eles não querem saber qual é o microcontrolador que está dentro da placa, mas querem uma solução, né. E aí a Maquinica também foi se transformando nesse sentido, então a gente também provê soluções tanto para IoT, hardware, software, inteligência artificial. A gente está em todos os continentes, né, e a cada 3 funcionários, né, então da Maquinica global, um engenheiro. Então a gente tem um grupo técnico muito forte para trazer, né, sempre tecnologia de ponta para os nossos clientes. Então, no Brasil, né, a nossa sede fica em Florianópolis, a gente tem um escritório em São Paulo e a gente tem um escritório em Joinville. Em Joinville, ele fica bem focado as soluções para cidades inteligentes, então ele está lá dentro de um, parque industrial e ele roda, né, como um local para prova de teste, né, para prova de conceito, né, para rodar POCs voltadas às cidades inteligentes. Então a gente tem algumas operações, né, e em Florianópolis a gente tem uma equipe bem grande de engenheiros atuando, né, desenvolvendo projetos, incluindo FPGA e outras tecnologias. Desde 2019, a Maquinica passou a ser o centro de excelência em HPC e AI da Intel e da Dell. O que isso significa? A gente tem um grupo técnico que é capaz de desenvolver uma prova de conceito para validar, né, para o cliente a utilização de soluções tanto em inteligência artificial quanto em aceleração, né, de processamento em computador. Isso, muitas vezes, utilizando o FPGA, que é uma das tecnologias que ajuda, né, a processar rapidamente informações, é uma das características da FPGA. Isso tudo acontece porque a gente tem mais de 10 anos de experiência, tanto em projeto com FPGA, porque, né, desde o início a gente trabalhava com, desenvolvendo projetos para FPGA, tanto quanto sendo o centro de treinamento oficial em, treinamento FPGA, então, no Brasil, na verdade, na América do Sul, né. Então, o único centro de treinamento oficial é a Maquinica DHW e a gente pode ministrar todos os módulos. Então, além de mim, que trabalho com alguns módulos, a gente tem outros engenheiros que podem dar módulos mais avançados, módulos mais específicos para necessidade do cliente. Então, ao longo, né, desses mais de 10 anos, a gente já capacitou mais de 3.000 pessoas, entre engenheiros, alunos, professores. E aí o que eu trouxe para vocês é o inicinho desse caminho, né. E aí para falar um pouquinho mais, então, da tecnologia, né, preparei alguns slides aqui sobre a tecnologia, e aí lá no final a gente vai ir bem para a mão na massa, né. Então quem tiver com o Quartz Prime instalado, mesmo estando online, vai conseguir construir todo esse projeto, né. O Humberto disponibilizou ali no chat um link para com alguns arquivos, né, que vão servir de base para a gente não fazer todos os passos, porque senão realmente a gente precisaria de algumas horas para rodar tudo. Então, algumas coisas eu já deixei pré-pronta para vocês. E aí eu vou falar um pouquinho, né, onde é que a gente encontra FPGA, alguns projetos, né, realizados pela Maquinica, e aí o que que a gente tem, né, em relação a famílias de FPGA Intel, falar um pouquinho do software, né, que é o Quartz Prime que a gente vai utilizar. Se alguém for pesquisar, né, o que a gente vai utilizar é a versão Lite, que é a versão que não precisa de licença, e a gente consegue desenvolver muita coisa nessa versão. Um pouquinho do fluxo de projeto, né, então como é que eu desenvolvo, quais são esses passos, e depois a gente vai para a prática para criar esse primeiro projeto juntos. As perguntas não estão limitadas ao final, vocês podem fazer a qualquer momento. Então, onde é que a gente usa FPGA, né? Às vezes existe um FPGA mais perto da gente do que a gente imagina. Então ele está presente, né, em, grandes projetos de laboratórios, aplicações em geração de energia, tanto solar quanto eólica, hidrelétricas. Então ele está presente em vários formatos ali, né, tanto da geração de energia, realidade aumentada, realidade virtual.
automotivo, né, então aplicações automotivas, tanto para infoentertainment, né, que está o sistema ali dentro, quanto para veículos autônomos, na área militar, na área de radar, área de data center, e aí eu até adiciono aqui, né, o mercado financeiro. Então ali quando, se alguém, né, já aplicou em bolsa, né, faz aquelas transações, tem aquele monte de robozinho que fica ali comprando e vendendo ações, esses robozinhos eles usam FPGA, porque eles são rápidos, então eles respondem muito rápido, né, as variações do mercado ali para comprar e vender ações. Na parte de medicina, né, tanto equipamentos robustos para estar dentro ali, né, de uma sala cirúrgica, até mesmo como a telemedicina, né, então a latência da FPGA é bem curta e permite várias aplicações nesse sentido. Então, esses são alguns exemplos, mas a gente vai ver também aplicações industriais, projetos onde tu precisa desenvolver um protocolo para um sistema que é novo, e aí não existe ainda esse protocolo para trabalhar com microcontrolador. Então, coisas onde tu precise desenvolver e colocar e ir mais fundo no que tu está desenvolvendo, FPGA vai ser uma ótima opção, porque tu consegue ir lá e descrever aquele hardware que tu precisa. E aí eu vou falar algumas aplicações, né, de projetos que foram desenvolvidas né, na Maquinica, né, então pelo nosso time. Então um deles é um projeto para a VEG, né, que foi um sistema de comunicação por fibra ótica utilizando a FPGA Intel. Então eles tinham um sistema que rodava com fibra plástica, e fibra plástica tem uma limitação de distância e uma limitação de velocidade. E eles precisavam fazer uma aplicação entre inversores que ficavam submersos, né? Então, para plataformas de extração de petróleo, uma das pontas estava submersa e a distância, mais ou menos ali entre os equipamentos, era de 120 quilômetros. Então, eles precisavam de uma comunicação eficiente através de fibra, né? Entre esses dois pontos. E aí, a solução que a gente achou foi trocar a fibra plástica por uma fibra de vidro. Só que isso implicava trabalhar com uma taxa, né, de envio e recepção de dados muito maior. E aí, por isso, a FPGA, pela velocidade e também pela robustez, né, para trabalhar num ambiente bem insalubre, que é, né, em alto mar. Esse projeto a gente desenvolveu, eles testaram, foi bem satisfatório, né, e já está sendo integrado em produtos deles. Então, esse é um exemplo. O outro é um projeto para sistema de monitoramento wireless, é um produto que se chama Reportify e é da empresa QTech, QTech Power Prognostics, aqui de Florianópolis, e eles desenvolvem produtos bem voltados para a área de sistemas de energia, né, de geração de energia, e esse sistema de monitoramento ele é aplicado para manutenção preditiva. Então, ele tem algumas pecinhas, né, que são sensores, e um gateway que recebe todos esses dados. E esse gateway, além dele receber esses dados e mandar para a nuvem, ele processa tudo local. Porque imagina tu coletar informações, né, de centenas de sensores que estão espalhadas ali na tua planta, e são vários sensores, né, então umidade, temperatura, tensão, corrente, né, então eles têm ali algumas variações, coletam, processam localmente, e aí a informação que eles mandam para a nuvem já é uma informação rica, que a gente chama, né, aquela informação importante daquele sistema. E aí também, então, para trabalhar com um grande volume de dados e de forma rápida, e num ambiente robusto, hostil, como uma planta de geração de energia, né, que está ali bem exposta a altas temperaturas, me fugiu a palavra, mas não é faísca, né, mas é o ambiente ali, né, de ter descargas elétricas. Então, a FPGA também se mostrou bem robusta, né, quanto a essas características. Então, esse também é um produto comercial, né, que vocês podem encontrar e visualizar ali as informações. Então, algumas aplicações, né, de projetos que foram desenvolvidos utilizando FPGA, né, então área industrial, área de geração de energia, entre outros, né, para
data center, para comunicação em fibra ótica. Então, a gente tem outros projetos, né, mas a gente optou por trazer alguns. E aí, por que que essa tecnologia está, né, então, em todos esses mercados, né? Então, porque ela é uma tecnologia flexível, porque a gente consegue ir lá e moldar o que está dentro do hardware, né? Eu costumo dizer que a FPGA é como a gente pegar um protoboard, pegar vários bloquinhos, vários circuitos integrados e fazer as conexões entre os fios, né? E aí tu tem muita flexibilidade quando tu faz isso. E aí, e outra vantagem disso é que se a gente pensar na protoboard, a gente monta tudo, não importa se eu começo do fim ou do início do sistema, né? O que importa é que quando eu ligar a alimentação, esteja tudo conectado e ele funciona. E a FPGA é exatamente assim. Eu vou conectar vários bloquinhos, e hoje a gente vai conectar alguns bloquinhos, vai ficar um pouco mais claro essa ideia. Vou colocar fiozinhos ali para fazer essas conexões, e quando eu ligar, ele funciona. Ou seja, aquela opção de fazer pipeline dos microprocessadores, microcontroladores, isso é intrínseco da FPGA. Então, por isso que ela tem uma velocidade de processamento muito rápida. E desenvolvimento, né? Então, porque tu consegue desenvolver rápido, tu consegue prototipar ali de uma forma muito rápida, porque tu vai ter a FPGA, vai testar, precisou corrigir alguma coisa, tu vai lá, reprograma, e é muito mais rápido, né? Então, tu consegue também colocar o teu produto mais rápido no mercado. A questão do desempenho, né? Confiabilidade, confiabilidade, segurança, né, daquela aplicação que tu está desenvolvendo. Então, às vezes a gente ouve falar, fazer uma engenharia reversa e eu descubro, né, o que está dentro daquele microcontrolador. Na FPGA tu não consegue fazer engenharia reversa, né? Primeiro que quando tu está colocando ali os teus bloquinhos, as tuas ligações, existe mais de uma forma de fazer cada tipo de ligação. Então, é praticamente impossível tu fazer uma engenharia reversa no FPGA. Então, a aplicação desenvolvida, ela está muito segura ali dentro. E aí, por isso, né, que ele está disponível em tantos mercados, né? Alguns eu já citei, né? 5G, data center, industrial, DSP, 5G. Então, a presença dele é bem forte. Aqui eu trouxe as principais famílias de FPGA que vocês vão ouvir falar quando a gente estiver falando da Intel, né? Quando a gente fala FPGA, existem mais fabricantes. Na Maquinica a gente trabalha exclusivamente com Intel, né? E a Intel tem algumas famílias de FPGA. E aí, vocês devem estar se perguntando, né, as diferenças entre eles. Então, a gente tem a de entrada, que é a família Max, e a que vocês vão encontrar no kit D10 Lite, né, é a Max 10. E aí, depois a gente vai aumentando, né, seja em questão de maior processamento, maior capacidade. Aí tem a Ciclone, depois tu vai ter a Arria, a Stractis, que elas vão ir para um consumo de energia maior ou menor, né, um custo-benefício. E a mais recente é a Agilex. Então, a Agilex já vem com um processo de 14 nanômetros, né? Então, já é uma tecnologia bem mais avançada. E aí, eles estão lançando, então, a Agilex. Já tem a Agilex 7, eles estão trazendo a Agilex 5, tem a Agilex 3, que vai vir, então, para ir suprindo, né, as outras famílias. Mas uma coisa bem legal das FPGAs é que ele tem muito tempo de mercado, né? Então, no mínimo, uma FPGA ela vai ficar em produção ali no mínimo 10 anos. E se ela é uma FPGA muito utilizada e tem uma demanda, eles estendem, né? Eles não vão forçar o cliente a trocar de uma família para outra, se eles têm como manter aquela produção, se eles têm como manter aquilo no mercado. Então, essas são as principais famílias. Cada vez mais a gente vai falar de Agilex, mas, por exemplo, a Max 10, que já tem muitos anos de mercado, ela vai ficar aí mínimo mais uns 10 anos, né? Então, eles têm essa política de manter bastante coisa, manter as famílias por bastante tempo. Isso dá longevidade, né, para o produto que tu está desenvolvendo. E aí, por que que a FPGA é tão versátil, né, tão flexível?
Quando eu falei ele, eu vou pegar vários bloquinhos e vou montar, como se fosse uma pronto board. E é literalmente, aqui a gente tem um diagrama de blocos, né? Como se fosse uma foto do chip de uma FPGA, e cada bloquinho, cada cor tem um significado. E aí, o que eles foram desenvolvendo, né, dentro de uma FPGA? Se usa muito blocos DSP. Então, vamos criar alguns blocos DSP e deixar eles otimizados em hardware, né? Isso traz mais desempenho para o teu projeto. Eu preciso de conexões com pinos rápidos. Então, já vou ter pinos ali com recursos para que eu tenha uma comunicação rápida, né? Então, ele vai trazendo recursos e vai otimizando em hardware. Então, isso traz muita vantagem, né? Muitas vantagens para o teu projeto. Então, aqui é só um exemplo, né, de uma FPGA, de uma das famílias. E aí a gente vai ter, vou trabalhar com frequência, mas eu preciso de frequências diferentes dentro do meu sistema. Então, ele tem PLLs para a gente fazer esse ajuste, né? Então, tem vários recursos, e aí cada família tu vai ter recursos diferentes para te otimizar o desempenho do teu projeto. E aí eu falei que quando a gente trabalha com FPGA, é como se eu pegasse a pronto board, colocasse bloquinhos e colocasse fiozinhos. Como é que eu faço isso? Né? Se eu for para um microcontrolador, microprocessador, vou usar a linguagem C, né? Alguma linguagem de programação. Quando eu trabalho com FPGA, eu também trabalho com uma linguagem, mas ela não é uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem de descrição de hardware, né? A sigla ali, HDL, né? De Hardware Design Language, Hardware Description Language. Então, a gente tem VHDL, que talvez seja mais familiar, e a gente tem a linguagem Verilog, que é o que a gente vai utilizar hoje. A Verilog, ela tem uma raiz lá na linguagem C. Então, quem já trabalha com C, já trabalhou, também vai sentir uma similaridade. Mas a gente não vai estar não vai estar escrevendo um software, a gente vai estar descrevendo um hardware. E aí eu tenho algumas formas diferentes, né, de fazer essa descrição. Eu posso ir direto para a descrição de hardware pela linguagem, eu posso usar ferramentas de integração, né, então aqui só um exemplo, né, das linguagens de descrição de hardware. O Platform Designer, ele é uma ferramenta gráfica, onde eu vou inserir bloquinhos e fazer as conexões apenas ligando os fios, né? Então, a gente começa a subir um pouquinho o nível. Ele tem também a parte de esquemático, então eu trabalho bem com a parte mais visual, né, do projeto. Eu vou ter uma porta END, uma porta OR, e vou conectando os meus bloquinhos. E também linguagens de alto nível, né? Então, HCL, o PCL. Então, a gente tem outras formas, né, de fazer essa descrição. O que a gente vai trabalhar hoje é fazendo direto com a linguagem de descrição de hardware e utilizando o Verilog. E aonde é que a gente desenvolve tudo isso? Beleza, é o kit. Tá, mas como é que eu coloco todas essas informações dentro do kit? Bom, quem faz toda essa síntese é o software Quartz Prime. Então, a gente tem algumas versões, tem o Quartz Prime Lite, né, que é a versão free, a versão gratuita, e a gente tem duas versões pagas, que é o Quartz Prime Pro e o Quartz Prime Standard. Então, dependendo da família que tu for trabalhar, tu vai para o Standard ou tu vai para o Pro. Mas a Max 10, a Cyclone, a gente consegue trabalhar muito bem com a versão gratuita, né, o Quartz Prime Lite, e iniciar, né? Então, tu consegue fazer muita coisa ali até tu precisar migrar para um software pago, né? Ele vai ter recursos para facilitar o teu desenvolvimento, mas aí depende do teu projeto. E aí, o que ele faz? Né? Ele vai permitir que a gente crie o nosso projeto, que a gente adicione informações importantes, que a gente chama de constraints. Eu vou trabalhar com frequência. Então, é através de uma constraint que eu vou dizer qual é essa frequência. Eu quero otimizar a síntese do meu projeto. Preciso otimizar para usar menos área. A gente consegue setar lá dentro.
depois que eu fiz essas entradas, eu vou compilar o projeto. Então, ele vai pegar todas aquelas informações que a gente deu para ele, vai juntar tudo, né? Como se ele jogasse lá num liquidificador, misturasse tudo e no final ele vai te dar informações tanto para te simular, né? Se for o caso, ou para te jogar para o kit, para que ele vai colocar aquilo num arquivo que, quando a gente usa uma ferramenta de programação, ele vai colocar isso no kit e o kit vai rodar. E a parte de programação, né, quando a gente está trabalhando com kits, a gente tem também tudo integrado no Quartus, né? Então, via conexão USB JTAG, ele faz toda essa comunicação, né? Faz toda a gravação. Então, a gente consegue fazer todo o fluxo do nosso projeto utilizando um único software. Isso é legal, né? Então, e ele está sempre ali em evolução. E aí, quando eu falo, né, que ele mistura tudo, aquelas informações, né, o que que ele vai pegar? Ele vai pegar aquelas constraints, settings, né, as configurações que a gente precisa dar para o projeto, os arquivos de projeto, que é o que a gente vai criar hoje, né, utilizar hoje. Deu um corte aqui, tá tudo certo? Vocês seguem me ouvindo? Tudo certo. Ah, tá. Foi só aqui. Né, então ele vai pegar todas essas informações e aí ele vai fazendo passo a passo, né? Então eu consigo ver todo o processo de compilação no Quartus, eu consigo acompanhar. Então ele vai fazer a parte de elaborar a tua aplicação, né? Porque eu vou descrever lá em Verilog. Aí ele vai dizer assim, opa, isso aqui que a Franciele está querendo colocar não existe, eu não consigo fazer. Ele vai me dar erro, né? Ah, não, isso aqui existe. Beleza, isso aqui eu consigo fazer. Aí ele sintetiza. Aí depois ele vai para o fitter, que é posicionar isso lá dentro da FPGA. Opa, a Fran quer usar pinos desse bloco aqui, então eu vou colocar isso que ela está escrevendo aqui, aqui perto, né? Então tudo isso ele vai fazendo. E aí ele gera um assembler, ele gera um arquivo que a gente usa para colocar no kit. E aí ele gera outros arquivos onde a gente pode fazer a parte de simulação ou, né, testes, né, em baixo nível, né, a nível de porta. Então, existem outras coisas que a gente consegue explorar ali, utilizando Quartus, utilizando a tecnologia FPGA. Muitas vezes a FPGA ela é um passo intermediário para te desenvolver a tua aplicação específica, né, o teu ASIC, que é um chip específico para a tua aplicação. Então, em vez de tu ir para uma tecnologia, né, de transistor, tu desenvolve primeiro em FPGA, faz a tua prova de conceito, valida a tua ideia, e aí depois tu parte para uma solução específica, já com o teu projeto validado, né? Inclusive na Intel existe esse processo, né, de tu transformar o teu FPGA num ASIC. Então, eles já otimizam essa solução, né? Aí tu vai pegar aquela FPGA que tu estava trabalhando na tua prova de conceito, tirar tudo aquilo que não precisa para o teu projeto e deixar só aquilo que é importante e, se possível, otimiza. E aí ele produz o teu chip específico. É muito mais rápido e muito mais barato do que tu partir direto para o desenvolvimento de um chip específico. Eu falo isso por experiência porque meu mestrado foi em microeletrônica. Eu trabalhei com um projeto de chip a nível de transistor e a dor de cabeça é bem maior. E aí, para a gente colocar em prática, a gente vai trabalhar com um projeto. Então, eu trouxe aqui um bem simples, é quase um pisca-LED, mas eu deixei ele um pouquinho mais simples e a gente vai acender alguns LEDs, mas quem vai acender os LEDs são as chaves, né? Então, aqui eu coloquei 10 chaves, os 10 LEDs, né? Então, todos esses são recursos que estão disponíveis no kit D10 Lite. Então, a gente vai usar as chaves, os LEDs e 3 displays de 7 segmentos. E a ideia é, eu vou pegar o conteúdo dessas chaves, vou colocar no respectivo LED, né? Então, se a chave 0 tiver em 1, o LED 1 acende. Se todos os LEDs estiverem, se todas as chaves estiverem na posição 1, todos os LEDs acendem. E aí eu vou traduzir, né? Fazer a
pegar esse número em binário de 10 bits e colocar esse valor em hexadecimal nos displays de 7 segmentos. E aí, para fazer isso, a gente usa um conversor ali de binário para display de 7 segmentos, né, em hexadecimal. Então, esse é o projeto que hoje, até né, o final do workshop, a gente vai ver rodando aí. Mas como que eu faço tudo isso? Né? Beleza, eu sei que tem o kit, eu sei que tem o quartos, eu sei que tem Verilog, mas como é que tudo isso conversa? Bom, então vamos lá. Tudo isso conversa quando a gente abre o quartos, né? Então, o quartos é onde vai juntar todas as pecinhas. E aí, dentro do quarto, a gente cria um novo projeto, né? Então, ele tem lá uma opção de New Project Wizard, onde a gente cria um novo projeto. Então, agora eu vou passar mais rapidinho, né? Sobre os passos de como eu crio um projeto. E depois a gente vai para a parte prática, e aí eu vou criar o projeto, eu vou ir passo a passo com vocês, a gente vai fazendo junto, né? Tanto quem está no online, quem está no presencial, para que no final a gente veja ali o projeto compilado. Então, eu crio esse meu projeto, né? E quando eu crio o projeto, o que ele vai me perguntar, né? Ele vai precisar de um nome, então eu vou definir um nome de projeto, eu vou definir uma pasta onde eu quero trabalhar, vou definir quem é o meu top level, né? Então, tenho vários arquivos Verilog, vou juntar eles. É possível? É, né? É exatamente pegar os bloquinhos ali, os bloquinhos do pronto-board e ligar. Então, dá sim. Mas eu preciso dizer quem liga, né? Quem liga esses blocos, a gente normalmente chama de top level. Se eu tenho mais arquivos, eu já sei que eu vou utilizar, eu posso adicionar. E aí eu vou selecionar a família, né? O número, o part number, né? O código da FPGA que eu quero trabalhar. Então, para quem tiver com um kit, dá para olhar ali na plaquinha e vai ter o código dele, né? Então, vocês conseguem acompanhar. Mas a gente vai fazendo isso em seguida. E aí, se eu for trabalhar com simulação, eu também consigo configurar a ferramenta de simulação ou usar uma ferramenta de simulação à parte. Então, aqui, quando eu estou selecionando a FPGA, eu posso ir por características, né? Então, digamos que eu estou começando meu projeto, eu ainda não tenho a FPGA em mãos, mas eu já estou trabalhando. Eu sei que vai ser uma da Max 10, uma família, né, de FPGAs. E aí eu posso selecionar ali, qual encapsulamento que eu quero trabalhar? Eu quero que seja pinos all around, né? Não, eu quero BGA, que é uma matriz. Então, a gente consegue ir selecionando ali e aqui embaixo ele vai mostrando, né, os part numbers que são possíveis. Quando a gente está trabalhando com um kit, a gente já está bem direcionado. Não, é essa FPGA que eu vou trabalhar, ela tem esses pinos, tem essas configurações. Então, a gente pode ir direto pelo nome, né, o part number dessa FPGA. Mas se eu estou criando um projeto novo, aí eu tenho uma liberdade bem grande para escolher esses parâmetros. E aí eu vou fazer essa descrição, né, em Verilog, vou colocar tudo lá, mas isso precisa comunicar com o mundo externo, né? Então eu preciso dizer que o que eu estou chamando de LED no Verilog está conectado num pino que vai ligar lá num LED externo. Quem faz essa comunicação é uma ferramenta chamada Pin Planner, que está disponível no Quartz. Então, eu abro o meu Pin Planner e ele vai me dar um mapa dos pinos daquela FPGA. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o mapa de uma Ciclone 5. Então, ele tem pinos, né, em formato de matriz, todos embaixo do chip, né? E aí ele vai dizer o que cada pino tem de característica, né? Então, aquela ideia de otimizar hardware, ele também otimiza, né, a distribuição dos pinos. Então, cada pino vai ter uma cor, um símbolo, que significa as características daquele pino. E aí, aqui embaixo, ele tem um pin list, né? Então, eu consigo mapear todos os meus pinos, ou seja, eu vou colocar a localização física e vou dar um nome que vai ser utilizado lá no Verilog. E aí, quando ele compila, ele junta essas informações. E aí, ele sabe que o LED R0 está lá no pino AB2, por exemplo, né? E aí, ele conecta as duas pontas. Então, coloquei o meu Verilog, configurei o meu Pin Planner.
acredito que está tudo certo, né? A gente sempre vai nas melhores expectativas. Vamos testar. Então, a primeira coisa é compilar o projeto, né? Então, ele vai seguir aquelas etapas, né, que estavam ali no fluxo de projeto, né, do Quartz. Então, ele vai fazer análise, filter, assembly, timing, e aí ele vai dando checkzinho aqui conforme tá tudo certo. Se eu fizer uma descrição de hardware equivocada, ele já vai dar um xizinho aqui e vai dizer que tá errado e ele para, né, e coloca lá uma mensagem de erro. E aí eu vou lá, consigo identificar, né? Ah, ele vai dizer que tem um erro em tal linha. E aí, como esse software ele precisa de informações, né? Então, algumas informações são as constraints. As constraints ficam dentro desse arquivo que tem uma extensão SDC. E ele vai dizer informações, eu vou trabalhar com frequência. Então, é nesse arquivo SDC que eu digo para o Quartus que a frequência, que é externa, né, à FPGA, tem tal valor, né? E aí ele vai fazer a análise de timing para ver se eu não estou com um caminho muito longo, se o meu projeto vai passar, né, vai trabalhar naquela frequência, baseado nessas informações, né? Então, a gente vai evoluindo o nosso projeto, vai evoluindo as informações que a gente vai dando para ele e trazendo, né, o feedback desse reporte de compilação que ele faz, né? Então, ele vai dar avisos em azul, e são, né, às vezes algumas melhorias, às vezes algumas informações relevantes, mas que ele funciona, então ele tenta otimizar algumas coisinhas. Esse que está em roxinho aqui, ele não é um erro, mas também não é um aviso, ele é um critical warning. Critical warning é aquilo que, quando eu estou desenvolvendo um produto, eu preciso eliminar do meu projeto. Porque, às vezes, com um critical warning, ele pode funcionar numa FPGA, né? No meu kit da Deslite funcionou, mas não funcionou no kit do coleguinha do lado. Por que isso acontece? Porque tem variação na hora da produção, né? Então, eles têm uma faixa ali de frequência que eles funcionam, por exemplo. Um pode ser um pouquinho mais lento, o outro um pouquinho mais rápido. E aí, se eu estou trabalhando lá nas extremidades, pode ser que funcione num kit e não funcione no outro. Quando eu garanto que todas as análises que o Quartz faz passaram, eu garanto que vai funcionar na minha placa e vai funcionar na placa do meu colega, né? Então, isso é importante. Então, o projeto que a gente vai fazer não vai incluir timing, né? Mas quando inclui, a gente tem toda uma análise de parâmetros, de constraints que a gente tem que ter atenção quando a gente trabalha, né? E aí a gente traz, então, algumas ferramentas, né, e treinamentos sobre isso para quem for se aprofundar. Então, compilei o meu projeto, não tive erro, não tive critical warning, tudo certo. Agora eu quero ver rodar no kit, né, que é a parte mais legal. Então, dentro do Quartz, ele tem uma ferramenta chamada Programmer. Então, quando eu abro o Programmer, é essa janelinha que vai aparecer. E aí, aqui, eu consigo selecionar, né, a FPGA que eu vou trabalhar. Né, ele vai aparecer aqui na cadeia se eu já tiver com o kit conectado. Aqui é um exemplo que não tá, né, então ele está dizendo que ele não tem hardware, mas quando ele tá, normalmente ele já puxa essas informações. Para que isso funcione, né, a gente tem que estar com um driver, né, que é o driver da USB Blaster, que faz essa comunicação. Então, é importante que isso esteja ok também. Então, conectado o kit, selecionado o hardware, a gente tem a habilitação ali do botão Start, né? Então, aqui tem um exemplo. Clique em Start e ele vai fazer a gravação na FPGA. Aparecendo o Successful aqui, a gente conseguiu gravar e aí a gente consegue fazer os nossos testes, né? Aqui a gente vai trabalhar com o kit de Deslite e ele já tem a alimentação e a programação tudo pelo mesmo cabo, né? Pelo mesmo cabo USB. Alguns kits vão ter isso separado. Eu tenho um cabo de alimentação, né? Que vai ali
na tomada mesmo, e eu vou ter o cabo de programação conectado ao computador. Então, esse é o kit DDS Lite, né? Então, quem tiver presencial provavelmente já recebeu um. Ele é pequenininho, mas ele é bem potente, vamos dizer assim. Ele é um kit de entrada, né? Ele tem vários periféricos que permitem que a gente desenvolva bastante opções, né, de projetos, né? Então tem ali display de 7 segmentos, tem chaves, tem LEDs, tem botões, tem pinos de uso geral, VGA. Então tem bastante coisa que a gente consegue trabalhar e testar muita coisa, né? Então, principalmente na parte acadêmica, ele é bem legal. Depois a gente vai ter outros kits maiores, mas esse ele já é bem interessante. E aí, agora chegou a hora da gente colocar a mão na massa, né? Vamos para a parte prática. Então, a gente vai repetir esses passos, né, que eu passei aqui um pouquinho mais macro. Agora a gente vai ir passo a passo junto, né? E aí, relembrando, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar, vamos ler o conteúdo das chaves, né, as 10 chaves. Vamos colocar esse conteúdo nos 10 LEDs, né? Então, chave em 1, LED aceso, chave em 0, LED apagado. E aí eu vou pegar esse número em binário, que tem 10 bits, vou converter, né, esse valor para um número em hexadecimal que vai ser mostrado no display de 7 segmentos. Então, eu tenho 10 bits, eu preciso de 3 displays para colocar os 3 dígitos. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Alguma dúvida, comentário? Eu vou parar aqui minha apresentação, então se alguém quiser Aqui tá comentar. tudo certo. No presencial tá tudo certo por enquanto. Estamos, todo mundo já conseguiu abrir o software aí? Todo mundo já abriu o software. Já estamos com o FPGA conectado e só pelo teste agora. Então, vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui o Quartus. Então, essa é a carinha do Quartus, né? Deve estar aparecendo aí para vocês. E aí, primeira coisa, a gente vai criar um projeto. Então, um projeto a gente vai criar junto. Então, eu vou clicar aqui em File. E aí, vocês vão ver que vai ter a primeira coisa é New. Open e Close, né? Isso aqui é referente a arquivos. Quando a gente quer criar um projeto ou abrir um projeto existente, a gente vai nessa segunda seçãozinha aqui, que é New Project Wizard, ou eu vou abrir um projeto existente. Então, eu vou em Open Project, né? Eu posso abrir só um arquivo, por exemplo, só um arquivo Verilog, eu consigo vir aqui abrir e visualizar, né? Mas se eu quiser abrir um projeto, que um projeto ele tem mais arquivos envolvidos, né? Então, eu venho aqui em Open Project. Mas no nosso caso, a gente vai clicar em New Project Wizard, porque a gente quer criar um novo projeto. Então, ele vai abrir a ferramenta para criar um projeto. Então, File, New Project Wizard. E aí, pode ser que apareça para todos ou não essa primeira tela, né? Que é o que eu vou precisar informar nessa etapa, né? Então, é aqueles bulletzinhos que eu falei lá no início, o nome do projeto, onde eu vou salvar, né? Qual é a família. Então, é isso que ele está explicando aqui. A gente clica em Next. E aí, aqui sim, aqui ele vai perguntar qual é o diretório que eu quero salvar, qual é a pasta que eu quero salvar. E aí, se vocês receberam ali os arquivos que estavam no Drive, tinha uma pasta que dizia projeto, né? Deixa eu ver se eu estou com o Drive aqui. E aí, ele tem aqui, né, informações, projeto, solução, né? Então, a gente vai usar dados que estão aqui em informações e a gente vai salvar dentro desse projeto. Então, né, então copiem essa pasta, coloquem essa pasta aí no computador de vocês, em algum lugar de fácil acesso, porque a gente vai usar os arquivos que estão ali dentro. Franciele, eu deixei o áudio aberto aqui, porque aí se o pessoal tiver alguma dúvida já vai perguntando direto.
Mas se estiver Tá, dando microfonia para ti, me avisa, que aí eu desligo e vou ligando e desligando conforme a necessidade. tá. Por enquanto tá tranquilo, não deu nada. Beleza. Então, né, salvem essa pasta projeto no computador de vocês, pode ser no C, pode ser na área de trabalho. Deixa eu até transferir a minha aqui pro. Então, o meu tá aqui. Né? Então, a pasta projeto. Se vocês abrirem a pasta projeto, vocês vão ver que tem dois arquivos ali, né? 7_seg.v, toplevel.v. Então, é dentro dessa pasta que a gente vai criar o projeto, já com esses dois arquivos. Deixa eu copiar aqui esse caminho. E aí eu vou vir aqui nessa primeira caixinha, onde ele bota lá no C, Intel, FPGA Lite 20.1, que é a pasta raiz do Quartus. Eu venho aqui no cantinho onde tem 3 pontinhos. E aí eu vou procurar a pasta onde eu vou salvar, né? Então, eu já copiei lá o caminho para facilitar, mas está aqui dentro, né? Dentro da pasta projeto. Então, é aqui que eu vou salvar. Então, todos selecionem essa pasta. Selecionada a pasta, a gente vai dar um nome para o projeto. E aí aqui eu preciso que vocês coloquem exatamente o nome que eu vou passar, porque a gente vai usar um arquivo pronto, né? Então eu preciso manter o mesmo nome. E o nome que a gente vai dar vai ser top level, tudo junto e tudo em minúsculo. Vou até copiar aqui no chat. Né? Então, selecionamos a pasta projeto, que já tem aqueles dois arquivos, e coloquei o nome de projeto como top level. Essa é uma restrição porque eu estou dando alguns arquivos prontos para vocês. Quando vocês estiverem criando o projeto de vocês têm liberdade para dar um nome de acordo com o projeto, né? Ah, estou desenvolvendo um contador. O nome do meu projeto pode ser contador. Aí o cuidado que a gente vai fazer lá no Verilog, usar contador. Então depois vocês vão ver lá no Verilog top level, é porque aqui eu estou colocando top level, né? Então como eu estou fazendo o caminho inverso, aqui coloquem top level, tudo minúsculo. Ela botou a mensagem no Teams ali, mas vocês não estão vendo, né? Mas a princípio, é o top level. Top level e minúsculo tudo junto. Isso. Então, selecionada a pasta e o nome de projeto, a gente clica em Next. Quando a gente está criando um projeto, ele dá a opção de criar um projeto em branco ou um projeto a partir de um template, né? Então, ele até dá aqui um link para ir no Design Store, que é onde tem vários templates que tu consegue fazer o download e instalar, né? Fazer a instalação para usar esse template pré-pronto. No nosso caso, a gente vai partir de um projeto vazio, né? Um empty project. Então, aqui não mexemos em nada, né? E clicamos em Next. E aí, se alguém ficou em algum passo, só me avisa que eu volto ou eu espero Certo até aí? todo mundo junto. Certo, Matheus? Beleza, tudo certo aqui. Show. Eu já sei que o meu projeto vai utilizar alguns arquivos específicos, eu já posso adicionar aqui. Se eu não tenho certeza, ou estou criando meu projeto do zero, eu não vou adicionar nada. Então, aqui eu não vou adicionar e eu vou adicionar depois, porque eu tenho sempre a possibilidade de adicionar arquivos depois. E aí, clicamos em Next. Aí, aqui eu vou selecionar a FPGA que eu estou trabalhando.
Então, aqui no meu, ele está com Ciclone 5 e Max 10 como opção. E aí, quando a gente faz a instalação do Quartus, né, quem for fazer em algum momento, vocês vão ver que lá na opção de download, tu pode fazer a instalação completa com todas as famílias que o Quartus Prime Lite tem suporte, né, então são várias famílias que tu consegue trabalhar aqui dentro, ou tu pode selecionar exatamente a família que tu quer trabalhar. Né? Então, eu sei que eu vou trabalhar só com Max 10, então eu nem vou instalar os outros porque é espaço ali que tu vai precisar para comportar essas informações. Que informações são essas? Informações de todos os modelos de FPGA dentro daquela família, né? Então, toda a parte física da FPGA que ele vai usar para fazer as análises está dentro dessa configuração. Então, é muita informação. Então, normalmente a gente direciona, eu vou trabalhar com D10 Lite. Então, instala só o Max 10, que é o que tu vai precisar para trabalhar com o kit. Eu vou trabalhar com o Ciclone 5 agora. Eu posso ir lá baixar a informação referente ao Ciclone 5 e instalar só o Ciclone 5. E aí, aqui a gente vai pesquisar pelo nome do kit, né? Então, lá na pastinha que vocês receberam, tem uma pasta que é Informações. E aí tem um TXT que tem o código certinho da FPGA. Então, vocês podem abrir esse TXT para quem tiver. Me perdi agora. Peraí, vamos ver. Tá. Beleza. Dentro da pasta Informações, tem um dispositivo.txt. Para quem está no Teams, eu coloquei no chat. E agora eu vou colocar aqui, aí eu repito o código, quem quiser ir digitando. Né? Então, ele é 10M, né, referente à família Max 10. Depois, 50 DAF, que é 50 mil elementos lógicos, né, o tamanho dele. DAF tem a ver que ele tem um conversor DA. 484 é referente ao número de pinos que essa FPGA possui, e C7G é referente o Core Speed, né? Então, essa seria a tradução do part number da FPGA. Opa. Então, né, 10M50DAF Foi? 484. Foi? Todo mundo aí? Fechou, aqui deu. Fechou? Uhum. E aí, se vocês olharem aqui embaixo, ele já botou só uma, né? Só um part number aqui. Então, selecionamos ele e clicamos em Next. Aí ele vai dar as configurações de EDA Tool, né? Então, se eu for fazer uma simulação integrada, é aqui que eu configuro. Quando a gente não vai fazer, a gente não coloca nada, porque ele pode deixar a compilação mais lenta, né? O uso dessa função. Então, chegou aqui em EDA Tool, não mexe em nada, né? Deixa tudo no e Next. Ele vai dar um resumo das configurações que a gente fez, né? Então, ele vai mostrar lá a pasta do nosso projeto, o nome do nosso projeto, a FPGA que a gente selecionou, né? A família, o dispositivo. E aí, estando tudo ok, a gente clica em Finish e ele realmente cria, né, o nosso projeto. Então, ele colocou aqui, né, ele já mudou a tela do Quartus, criou aqui um projeto direcionado à família Max 10 e ao dispositivo que a gente selecionou. Então, se eu voltar agora lá naquela pasta projeto, vocês vão ver que agora ele tem outros arquivos além do 7seg e do top-level.v, né, que eram os que estavam, que são os arquivos de projeto. Né? Top Level QPF e QSF são extensões das pastas de projeto. Mas o fato do 7seg.v e do top-level.v estar na mesma pasta do projeto não quer dizer que eles estão no meu projeto. Né? Então, como esses dois arquivos eles são importantes, agora eu vou adicionar eles no meu projeto. E aí eu posso vir... Tem algumas formas de fazer, né? Então, a mais fácil é a gente clicar aqui em Project, no Quartus. E aí a segunda opção é add remove files in project. E aí se eu abrir ele,
Ele vai abrir. Peraí que ele abriu na minha outra tela e eu não tô conseguindo arrastar. Ah, meu Deus. Corrigiu embaixo. Por que que ele fez Não dá pra fazer duas coisas isso? ao mesmo tempo. Hum. Assim, deixa eu tirar minha segunda tela. E aí vocês me avisam se ele vai parar de compartilhar. Tá compartilhando aí. Tá? Beleza. Não sei porque de alguma forma ele sumiu a primeira parte sim, não estava aparecendo. Mas tudo bem. Então ele vai abrir essa tela aqui, né? De adicionar ou remover arquivos. Então, ele vai mostrar aqui os arquivos que estão no meu projeto e agora a gente não tem nenhum. Então, aqui onde ele diz File Name, eu vou aqui em 3 pontinhos. Sempre que eu faço alguma pesquisa dentro ou alguma coisa que abra algo relacionado ao meu projeto, ele sempre direciona para a pasta de projeto que a gente está utilizando, né? Então, aqui ele já abriu direto dentro da pasta projeto, que é Pior ou onde a melhor fazer isso gente aqui? criou. Hã? Se melhora ou piora, fica dando zoom e diminuindo o zoom aqui. Sim, sim, mas eu digo, não sei se fica melhor ou pior pra vocês, ficar aumentando e diminuindo o zoom, não? Todo mundo chegou aí? Tudo certo. Show? Uhum. Então, abrindo aqui, né, eu posso selecionar esses 2 arquivos. Eles vão aparecer aqui embaixo, né, toplevel.v, 7seg.v, e eu clico em abrir. E aí eles vão aparecer aqui nessa listinha, né? Então, file name. E aí, depois que eles apareceram aqui, eu posso aplicar, né? E aí ele vai adicionar os arquivos. E aí, se vocês estiverem com a tela do Quartz por trás, né, que nem tá aqui no meu, vocês vão ver que eles vão aparecer aqui. Eu acho que no meu não vai aparecer porque eu não tô com a configuração, mas talvez de vocês apareça. Eu cliquei. Não apareceu porque não tá na configuração. Mas aí, adicionei, né? Então, o apply ficou esmaecido. Clico em OK. E aí, aqui na tela do Quartz, logo abaixo ali dos menus, File, Edit, tem um Project Navigator. E aí, ele está aqui em Hierarchy. Que aí eu vou ver a hierarquia do meu projeto, né? Então, conforme eu vou colocando bloquinhos e subblocos, eles vão aparecendo aqui. Se eu vir aqui nessa flechinha, vocês vão ver que eu posso visualizar o meu projeto de diversas formas. E uma delas é a partir de Files. Então, se eu selecionar Files, aqui deve estar aparecendo o Top Level e o 7seg. Tá? Então, mudem ali no Project Navigator de Hierarchy para Files e vejam se os 2 arquivos que a gente adicionou agora realmente estão adicionados ao nosso projeto. Isso. Vamos tentar de novo a tela. Tá Então, certo. todos conseguiram visualizar? Tava aparecendo. Tava com zoom? Sim. Sim. Dá pra visualizar. Show de bola. Então, aproveitando que a gente já está com esses 2 arquivos aqui, vamos abrir esses 2 arquivos. Tá? Então, vamos ver o top level e vamos ver o 7seg.
Então, o 7seg, ele tem aqui module, 7seg, tem input, output, e aí ele tem um projetinho aqui, né, always, né, uma estrutura que a gente usa, e ele está usando um case, né? Se vocês já trabalharam com alguma coisa de programação, vão lembrar do case, né, que é, se esses bits aqui forem igual a 1, né, por exemplo, aqui seria o 1, eu vou colocar nesse vetor esse valor. Resumindo, o que esse bloco faz? Ele vai pegar um número de 4 bits e traduzir ele para os segmentos do meu display de 7 segmentos, né? Então, ele vai dizer qual segmento eu tenho que acender ou apagar para que eu represente aquele número, né? Então, esse primeiro aqui, eu preciso colocar essa configuração para que eu tenha o número 1 no meu display. Então, é basicamente isso que ele faz, né? Ele pega um valor em binário com 4 bits e converte para a combinação de segmentos que ele precisa acender e apagar para que aquele número seja mostrado no display de 7 segmentos. Isso aqui é o que a gente chama de módulo, né? É um componente. E agora eu preciso instanciar esse componente lá no meu top level. Por quê? Se eu voltar aqui para o projeto, esse conversor vai pegar o valor das chaves e colocar nos displays, né? Então, aquele 7seg é isso aqui, é essa caixinha aqui. Agora eu preciso conectar esses fios. Eu tenho que ter um fio que lê as chaves e coloca nos LEDs. Na verdade, 10 fios, né? Porque eu vou conectar LED SW0 no LED 0. E depois eu vou pegar essa combinação dos bits e colocar nos displays. Então, agora é essa descrição de hardware que eu vou fazer ali no top level. Tranquilo até aqui? Sim. Certo. Beleza. Então, voltando agora para o top level, né? Vocês conseguem ver bem? Consigo. Aqui no projetor aparece tá meio ruim a imagem, mas dá para entender. O pessoal tá com o projeto aberto, então dá para conferir na tela. Tá, beleza. Então, tudo que está em verdinho, né, depois das duas barrinhas, é comentários, né? Então, aqui tem um comentário, né, o nosso workshop. O que a gente vai fazer? Vai ler a posição das chaves, vai mostrar nos LEDs e nos displays. E aí, a gente tem aqui Module e Top Level. Lembra que lá no início eu falei, olha, vocês precisam colocar Top Level, tudo em minúsculo? É por isso, porque aqui ele já está pronto, porque o nome do arquivo é top level, com tudo minúsculo. Então, se vocês fizeram diferente, a gente precisa corrigir isso, porque senão não vai rodar. Então, identifiquem se alguém fez, né, me avisa que eu mostro como que a gente muda isso. Mas se todo mundo colocou minúsculo, a gente segue o projeto. E aí, a primeira coisa que eu preciso dizer, né, pro meu top level, né, para o meu projeto, é quem são as minhas entradas e quem são as minhas saídas. E aí, lembra que eu falei lá do Pin Planner? O Pin Planner é aquela ferramenta que vai pegar o pino físico e ligar com o que está no Verilog. O Pin Planner, ele está aqui no Quartus, no menu Assignments. Então, no quinto menu ali, né? File, Edit, View Project, Assignments. Se eu clicar em Assignments, a quarta opção é Pin Planner. Então, abram o Pin Planner. Vão lá em Assignments, Pin Planner. E aí ele vai dar um mapa da nossa FPGA, né? Então, aqui, cada pino, se eu selecionar, ele tem, né? Botando uma cor, ele vai ficando. Mas se eu olhar, cada pino tem uma forma, tem algo associado a ele, né? Um desenho, uma letra, uma cor. Cada uma dessas informações significa alguma informação daquele pino. Esse é um pino de clock, esse é um pino de uso geral, esse é um pino de alta velocidade, né? Então tem uma legendinha ali também.
E aí, bem embaixo, ele tem uma opção de configuração dos pinos, né? Então, eu posso dar um nome para esse pino, depois eu seleciono a localização dele, né? E as outras configurações. Então, quando eu estou criando um projeto do zero, isso é muito bom, porque aí eu vou lá, né, sento e defino o que cada pino vai fazer no meu projeto. Mas como a gente vai trabalhar com um kit, se vocês olharem para o kit, tá tudo mapeado, né? Então, é legal saber que isso existe, é legal saber fazer, mas hoje a gente vai usar uma opção que vai fazer essa configuração automática para a gente. Como é que a gente consegue fazer isso? O kit ele já foi todo testado, né? Tanto esse, qualquer kit da Terazik, né, que é a fabricante do D10 Lite, por exemplo, ele já fez todos os testes, já fez toda a configuração, já fez, né, criou toda a documentação desse kit. E criou projetos modelos. Dentro desses projetos modelo, existe um que se chama Golden Top. Esse Golden Top, ele tem todos os pinos mapeados e configurados corretamente. Ou seja, eu garanto que o que é entrada vai estar configurado como entrada, o que é saída vai estar configurado como saída, né? Para não dar nenhum problema. E aí é esse arquivo que a gente vai utilizar. Então, se vocês olharem lá na pasta de vocês, informações, tem um Excel não, né? É um Excel, não deixa de ser um Excel, só que ele está com a extensão CSV, que se chama D10Lite Golden Top.csv. Essa é uma informação do Pin Planner do Golden Top. Então, ele já foi exportado, essas informações, e agora a gente vai importar no nosso projeto. Ah, mas e se eu usar outro kit, onde é que eu acho esse projeto Golden Top? Vai estar lá nos arquivos de demonstração daquele kit, né? O que seria o CD do kit, tá lá, né? Ou dentro de um zip. Ele existe esse arquivo, né, para todos os kits da Terazik. Então, aqui eu já trouxe esse arquivo pronto para vocês. Deixa eu minimizar aqui. O Pin Planner, ele não tem um botão de salvar, né? Então, tudo que eu faço aqui, ele já assimila, né? Eu não consigo dar Ctrl Z no Pin Planner. Eu tenho que ter cuidado. Então, aqui eu vou fechar. Aqui eu vou fechar. E agora eu vou importar todas as informações daquele CSV. Vou abrir aqui para vocês. E aí vocês vão ver que tem bastante informação aqui, né? Mas como é um CSV, aqui ele não fica bonitinho. Mas é a configuração dos pinos. E aí é isso aqui que eu vou importar para o meu Pin Planner. Então, isso aqui poupa muito tempo de desenvolvimento de projeto. E aí, como é que eu faço isso, né? Então, eu venho aqui em Assignments. E aí, a sétima opção é Import Assignments. Então, vão lá em Assignments, Import Assignments. Quando vocês clicam em Import Assignments, ele vai abrir uma janelinha que vai ter ali File Name e 3 pontinhos. Quando eu clicar nos 3 pontinhos, ele vai abrir uma janela de busca, né, nos meus arquivos. Ele direciona para a pasta do projeto, e aí se vocês deixaram a pasta de informações logo acima, é só a gente procurar, né, essa pasta Informações e selecionar o D10 Lite Golden Top.csv. Ele vai aparecer aqui embaixo e a gente clica em abrir. Todos conseguiram achar esse arquivo, selecionar ele? Sim. Show. Então, a gente clica em abrir, ele vai colocar aqui, e a gente clica em OK. Se vocês estiverem com o Quartz abaixo, vocês vão ver que ele vai dar uma mensagenzinha aqui quando a gente clicar em OK, né? E aí ele está dizendo aqui, ó. Import completed, 370 assignments foram escritos dos 370 que ele leu. Ou seja,
tinha 370 informações naquele Excel, ele leu todas e importou todas com sucesso. Então, todos aqueles pinos que estavam ali no Golden Top, agora vão estar aqui. Como é que eu sei? Uma, porque essa mensagem está me dizendo. Outra, porque eu vou lá em Assignments, Pin Planner, e aí vocês vão ver que o Pin Planner agora está totalmente diferente. Totalmente não, mas ele está mais colorido. Então, clique em Assignments, Pin Planner, e vejam a mágica acontecendo. Brincadeiras à parte, né? Mas agora a gente tem vários pininhos que estão nesse vermelho, marrom aí, depende de como é a tela de vocês. E embaixo a gente vai ter todas as informações daqueles pinos, né? Então, clocks, DRAM, mais para baixo vai ter os displays de 7 segmentos, os X, as keys, o LED R, que são nossos LEDs, né? Então, do 0 ao 9, os nossos 10 LEDs, as SWs, que são as chaves, né? SW0 até SW9. Então, todos esses periféricos que a gente quer usar no nosso projeto estão aqui. SW, né? Tudo maiúsculo. LED R, tudo maiúsculo. X, né? Então, cada segmento ele está conectado num pino da nossa FPGA. Então, quando eu quero direcionar para o X0, né, para o display X0, eu tenho X0 do 0 ao 7, né? Então, 8 segmentos daquele display. Ah, vou direcionar o segundo display. Então, X1 do 0, né, ao 7 são os 8 segmentos daquele display. E assim por diante. E aí os outros periféricos, né? As duas chaves ali, push bottom, são as keys, né? Então, todos os periféricos da FPGA estão mapeados aqui. Todo mundo conseguiu visualizar? Conseguiu importar e visualizar, né? Sim. Show de bola. O que é importante a gente ter em mente agora? Como que os pinos estão sendo chamados? Por exemplo, X0, X1, LED R, SW e tudo em maiúsculo, porque é essa nomenclatura que a gente vai usar lá no Verilog, né? Então, como a gente está usando algo que está pronto, a gente precisa agora seguir essa nomenclatura que está aqui, que é o Node Name. E a coluna do lado que é Direction, ou seja, a direção desse pino, se ele é entrada, se ele é saída, se ele é bidirecional, a gente vai definir agora lá no Verilog. Então, eu vou fechar o Pin Planner. E aí, agora a gente vai fazer essas entradas e saídas aqui no Verilog, né? Então, eu deixei ali em comentário entradas, chave, SW. Agora, a gente vai colocar essas entradas. Eu vou dar um Enter aqui. Entrada, né? Vai ser input. E aí, quando vocês colocarem input, vocês vão ver que ele já ficou em azulzinho, né? Isso quer dizer que ela é uma keyword do Quartus. E o que a gente escreve, por exemplo, top level, que é uma coisa que eu tenho poder para definir o nome do meu projeto, ele fica em preto. E as keywords, por exemplo, module, end module, vai ficar em azul, né? Então, só para a gente ir pegando ali algumas observações, né? Tá? Então, input. Input é o meu SW, né? E aí vocês viram ali que a gente tem 7 não, a gente tem 10 chaves. Então, eu vou declarar todas elas no formato vetorial, né? Então, eu vou abrir colchete, e aí eu coloco do mais significativo para o menos significativo. Então, eu vou botar do 9, 2 pontos, 0, fecha colchete, e aí eu vou dar um nome para esse vetor, né? E aí aqui a gente tem que usar exatamente o nome que está lá no Pin Planner, né? Que é o nosso SW.
Então, eu posso dar um espaço e colocar SW e vírgula. Ah, eu tenho outras entradas que são 10 bits e eu vou chamar de leitor. Posso colocar na mesma linha? Posso. Sendo entrada e sendo um vetor de 10 bits, eu posso colocar na mesma linha. Ou posso dar Enter e colocar o próximo input, por exemplo. Então, se eu quisesse botar o key, só para dar o exemplo para vocês, eu tenho duas chaves, né, de pressionar push bottom. Então, seria 1 a 0 e o nome seria key, né, em maiúsculo. Então, tem configuração diferente esse vetor, linha diferente. Se eu tivesse aqui, sei lá, SW, sei lá, SWT, por exemplo, e fosse um vetor de 10 pinos, 10 bits, né, eu poderia colocar na mesma linha. Mas eu não tenho esse, e eu não vou usar as keys. Então, eu vou tirar aqui as keys também, foi só um exemplo. Então, todos conseguiram colocar o input de 9 a 0, SW? Sim. Todo mundo conseguiu botar o nome. Sim. Sim. Beleza. Essas são as entradas que a gente está utilizando nesse projeto. Agora a gente vai colocar as saídas, né? Então, as saídas que vão ser o LED R e o X0, X1, X2. Então, saídas, a gente usa aqui o Word Output. E aí, o LED R são 10 LEDs. Então, eu vou usar a mesma notação vetorial. Abre colchete, 9, ponto e vírgula, 0, fecha colchete. E aí, a nomenclatura, né? Dá um espacinho. LED R, tudo em maiúsculo. Que é a nomenclatura que está lá no Pin Planner. E vírgula. Então, mapeei os LEDs, agora eu vou mapear os displays de 7 segmentos. Então, a gente vai usar 3 displays. Então, output. Os displays, ele tem 8 bits, né? 8 segmentos. 7 segmentos e o ponto, né? Então, eu vou colocar de 7 a 0, fecho o colchete. E aí, aqui eu tenho que mapear 3 vetores, que vai ser o X0, vírgula, X1, vírgula, X2, X2. E aí, essa última linha, eu não coloco a última vírgula e não coloco ponto. Eu simplesmente finalizo ali. Então, isso aqui que a gente acabou de fazer se chama Port Map. Eu estou mapeando os pinos físicos da FPGA dentro do meu top level. Tudo certo até aqui? Todos conseguiram fazer? Sim. Sim. Tá? Para quem estiver online, vou colocar aqui no chat. Então, fechou. Fizemos o nosso port map. Agora, a gente vai fazer a descrição de hardware, né? Então, eu já deixei alguns indicativos aqui. Eu vou conectar as minhas chaves nos LEDs. Como que eu faço isso? Utilizando um fio, né? E quando eu digo utilizando um fio, é literalmente um fio. No Verilog, quando a gente quer associar, né, eu posso criar um fio utilizando aqui o WordWire, ou eu posso simplesmente atribuir um fio, um dado no outro, né? Como assim? Aí existe uma keyword que diz assign, né? A keyword é assign, vou escrever aqui. Assign. Ele vai ficar em azulzinho, que é uma keyword,
E aí, o que que eu estou dizendo aqui? Eu estou fazendo uma atribuição. Que atribuição é essa? Eu quero atribuir aos LEDs o conteúdo das chaves. Então, os LEDs, eu usei LED R como nome. Então, eu vou colocar LED R igual ao SW. Então, nessa linha, eu estou dizendo que o conteúdo que eu li lá em SW, eu vou colocar no LED R. E aí, eu vou finalizar essa linha com ponto e vírgula. Então, assign LED R igual a SW. Preciso colocar a notação vetorial aqui? Não. Por quê? Porque o LED R e o SW, ambos têm 10 bits. Então, a atribuição é direta. Se por acaso o meu LED R tivesse só 3 bits, eu poderia fazer essa mesma linha, só que quando eu compilasse, ele ia dizer assim, o dado SW foi truncado para caber no LED R. Franciele, tu tá com o microfone fechado. Não sei se alguém fechou por engano. Ah. Até onde vocês ouviram? Não, Só na uma- verdade, aqui estava funcionando. É o truncado. Até o truncado. Cortou agora no final só. Bem no finalzinho. Ah, bom, Talvez entendeu o truncado como truncar o áudio. é. Não, mas então foi. Não perderam nada. Né? Então, sempre que eu atribuo um valor maior a um dado menor, ele trunca, né? E quando ele trunca, eu perco aquelas informações dos bits mais significativos. Quando eu estou trabalhando com o Verilog, ele faz esse truncamento e me dá um aviso. Né? Então, aqui como essas linhas verdezinhas aqui, depois quando eu compilar, vocês vão ver que vai vir um monte de aviso. Sim. E aí, esse truncamento vai estar ali. Ele vai dizer ali, só que ele não vai dar erro. Diferente do VHDL, que tu não pode fazer uma atribuição de dados de tamanhos diferentes, ele vai dar erro, né? Então, o Verilog, ele tenta te facilitar a vida, né? Às vezes, isso pode ser um problema, porque o teu projeto está compilando, não está dando erro, mas ele não está funcionando direito. Então, sempre que ele não estiver funcionando direito, leiam as mensagens de compilação. Maior dica que eu dou para vocês. Ali ele sempre vai dar alguma dica de coisa que ele tentou arrumar para facilitar a tua vida e às vezes não facilita tanto assim, mas tá ali. Então, beleza. Fiz a conexão dos LEDs, tá aqui, ponto e vírgula. Agora eu preciso conectar, então, as chaves, né, o SW, nos displays de 7 segmentos, utilizando o componente 7seg.v. E aí aqui, a gente vai utilizar, né, o conceito de componente mesmo. Vou colocar aqui. E aí, o que que é um componente? Se eu olhar o 7seg, né, que a gente abriu antes, ele tem um módulo, ele tem um nome chamado 7seg, ele tem um port map com input e output, e depois ele tem a descrição de hardware dele. Né? Tá tudo aqui. Ele é como se fosse um projeto, que agora eu quero utilizar ele dentro de outro projeto. E isso é muito usual. Né? Então, eu já tenho ali um bloco somador super otimizado, agora eu vou colocar mais somadores, né? Ou eu vou usar esse somador dentro de um bloco DSP, né? Então, eu consigo fazer isso, né? Muito fácil aqui. E é isso que a gente vai fazer. Só que sempre que eu coloco um bloco dentro do outro, eu tenho que fazer as ligações entre eles. Então, o que eu preciso aqui é o meu port map, né? Então, eu preciso saber quem são as entradas, quem são as saídas desse módulo, para conectar o fiozinho do top level na entrada do módulo, a saída do módulo no outro fiozinho do top level. Né? Lembra lá da Prontoboard? O meu 7seg é um CI, né? E eu vou ligar a entrada e a saída.
É isso que a gente está fazendo literalmente. E aí, como que eu faço isso? Primeiro eu digo quem é o componente que eu estou ligando. Então, aquele componente se chama 7seg, que é o nomezinho lá do módulo. Então, vou colocar aqui 7_seg. Esse é o tipo do meu componente. Por que que é o tipo? Porque eu posso ter vários conversores do tipo. Cortou. Interromperam de novo. Mas ela Voltou? tava falando. Voltou. Olha, não sei se é algum fantasminha aqui bloqueando o meu, ou porque eu não apertei nada agora. Mas me avisem quando quando No falhar. chat. Não é ninguém no chat aí cortando o áudio da palestrante, né? Por favor. Alguém só de zoeira aí. Ai, ai. Acontece. Vamos lá. Então, primeiro eu digo qual é o tipo desse componente, porque eu posso ter o tipo componente 7seg, eu posso ter o tipo componente somador, Vários componentes, que nem quando eu vou montar ali um sistema do pronto-board, eu posso ter vários 7400, Eu posso ter vários chipzinhos iguais. Aí eu vou ter o 1, o 2, o 3. Então, eu vou botar o tipo do componente, 7seg, e vou dar um nome para ele. Posso chamar ele de conv0, vai ser o conversor 0. Então, esse é o nome do componente 7seg que eu estou instanciando no meu sistema. Aí, agora eu faço o mapeamento. Esse mesmo mapeamento que eu fiz das entradas e saídas do top level com o pino externo, agora eu vou fazer do top level para o componente. Então, eu vou abrir parênteses. Eu gosto de dar Enter e dar um tabzinho para dar a indentação. Mas Verilog não utiliza indentação, ele é só para facilitar a visualização das informações. Se eu botar tudo alinhado na direita, vai funcionar do mesmo jeito, ele vai identificar a pontuação. E aí eu vou conectar, então, a entrada e a saída. Qual a entrada? Aí eu preciso vir aqui e pegar esse nomezinho aqui, ó. in_underline 4-bit, e ele é uma entrada. Então, eu vou copiar esse aqui. E aí, quando eu venho para cá, eu vou colocar um pontinho e o in_underline 4-bit. Estou dizendo que essa entrada no meu componente vai estar ligado aonde? Aí eu vou vir aqui, vou abrir parênteses e vou dizer onde é que ele vai estar ligado. Se é o conv0, eu vou associar ele ao display 0, o x0. Então, eu vou colocar, a saída dele vai ser o x0. O x0, eu tenho que pegar os 4 bits menos significativos do meu SW, da minha entrada. Então, quais são esses bits? Vai ser o SW, abre colchete, de 3 a 0. Então, esses são os 4 bits menos significativos das minhas chaves. Essa é a minha entrada do meu conversor. Então, eu estou colocando no in 4-bit, SW, de 3 a 0. Fecho parênteses e coloco uma vírgula. Agora eu vou para outra linha, que é o X. X é a minha saída, É o valor que ele vai colocar de acordo com a entrada. Então, se é 1, como é que é a configuração dos segmentos, para acender e apagar. Então, eu vou botar aqui ponto X. E vou conectar no display x0, É o menos significativo. Então, eu vou botar aqui x, x0. E fecho parênteses. Opa!
e não coloco vírgula, né? Eu dou mais um Enter e fecho o parênteses lá do port map do componente. Deixa eu botar ele para cá. Então, esse aqui é o port map do meu primeiro conversor. Entrada, 4 bits menos significativos do SW. Saída para o display X0. X tem 8 bits, X0 também tem 8 bits, então eu posso fazer a conexão direta. Tranquilo até aqui? Sim. Tá bom. Daqui a pouco eu vou descobrir. Se alguém me mutar é porque não tá tranquilo. Eu já vou saber. Agora eu preciso repetir isso para os próximos dois displays, né? Para o X1 e para o X2. Então, eu vou copiar esse aqui, né? Porque é mais fácil. Então, copio esse aqui que a gente fez. E eu só faço as alterações. Então, componente 7 segue, só que agora vai ser o conv1. E aí, em vez das minhas entradas serem os 4 bits menos significativos, eles vão ser os 4 próximos bits. Então, ele vai vir aqui do 7 ao 4. Né? Então, peguei ali do 0, 0, 1, 2, 3. Agora eu vou pegar o 4, 5, 6, 7, né, bits. Então, eu estou cortando os meus 10 bits em pedacinhos de 4 bits. E a minha saída não vai ser no X0, vai ser no X1. Então, fiz a configuração do display 1. Fiz o 0, fiz o 1, agora a gente vai fazer o 2. Então, eu vou copiar de novo ali o 0. Vai ser o meu conv2. Vou colocar a saída lá no X2. E aí, aqui, eu vou fazer um ajuste nesse pino nessas entradas aqui. Por quê? Eu tenho 10 pinos de entrada, certo? Então, eu peguei os 4 menos significativos, mais 4, só sobram 2. Só que a minha entrada do componente, ela precisa de 4 bits. Então, eu vou concatenar 2 bits mais significativos fixos em 0 para completar esse vetor. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, aqui onde está 3 a 0, eu vou colocar 9 a 8, né? Que são os bits SW que eu tenho ali disponível. Na frente do SW, eu vou colocar agora uma estrutura que é para concatenar dados, que é a chave. Então, eu vou abrir chaves e vou colocar a primeira parte, né, que eu quero concatenar. Nesse caso aqui, vão ser 2 bits iguais a 0. Como é que eu faço isso? Eu quero 2 bits, então eu começo com o número 2. Vou colocar aspas simples e vou colocar a base desse número. Vou colocar em binário, então vou colocar B. E quais são os dígitos em binário? Quais são esses 2 dígitos em binário? 0 e 0. Então, aqui eu coloquei o valor 00 em binário. E depois eu coloco uma vírgula. Né? Essa é a primeira parte desse vetor. A segunda são os 2 dígitos do SW, o 9 e o 8. Aí, depois que eu botei isso aqui, eu venho aqui no finalzinho e fecho chaves. E depois o parênteses e a vírgula que já estava ali. Então, eu coloquei agora o conversor do display, o terceiro display, né, que é o X2. Todos conseguiram... Aspas simples ali não fecha. Não, não fecha. Tá.
Cláusula total. O Roberto aí, então. Não deu certo? Ah, tá. Todos conseguiram fazer até aqui? Tranquilo. Então, aqui a gente fez a descrição de que hardware? Esse aqui. A gente leu as chaves, que está lá no port map, o nosso SW, conectou nos LEDs e, através do conversor de binário para 7 segmentos, a gente conectou 3 displays. Então, colocamos 3 conversores, um para cada display. Então, é isso aqui que a gente descreveu, né? Ou pelo menos é isso que a gente espera ter descrito. Quem é que vai dizer para a gente se é ou não é? Bom, aí é o Quartz. Ele tem ferramentas para a gente visualizar graficamente o hardware que a gente descreveu antes de colocar no kit. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou salvar aqui. Está tudo certo. Então, salvamos. E agora eu vou compilar para ele executar todo aquele fluxo de projeto. Então, aqui do ladinho, logo abaixo dos files ali, ele tem todas as etapas do projeto, né, que ele faz durante a compilação. Então, quando eu clicar em compilar, vocês vão ver que aqui ele vai ir mudando. E aí, para compilar, eu vou aqui em Processing, Start Compilation. Então, lá no menu Processing, Start Compilation. Então, dei aqui o play. Ele vai vir para essa tela, onde ele vai mostrando, né, o progresso da compilação. E ele deu erro, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Ele já deu erro na parte de análise e síntese. Talvez o de vocês não tenha dado erro, e não tem problema. Quando eu venho aqui para a parte das mensagens, ele mostra aqui esses símbolos, né, de erro, critical warning e avisos. Então, eu já vou filtrar aqui por erros. E quando eu vejo aqui, ele deu alguns erros. E aí ele está dizendo que teve um erro de sintaxe, né, no Verilog. No top level, ponto V, e aí ele coloca aqui, entre parênteses, um número, 28. E aqui, 44. Então, ele está dizendo que tem 2 erros e dizendo que ele esperava um ponto e vírgula na linha 28, ou perto da linha 28. Então, ele sempre vai te dizer aonde está esse erro. Então, como ele já me disse ali, linha 28, primeira coisa eu vou olhar linha 28 e linha 27 para ver se o erro está ali. Então, eu vou lá no top level, aqui do ladinho, né, tem a numeração das linhas. Então, vou lá na 28. 28 é aqui. A linha anterior não é exatamente a 27, né, porque tem os comentários, mas foi aqui no assign. Assign LED R igual a SW. Então, o que ele está dizendo? Está faltando um ponto e vírgula. Talvez o de vocês não faltou porque eu escrevi. Só que quando eu compilei, eu tirei o meu exatamente para mostrar um errinho aqui para vocês. Então, talvez o de vocês Oi? esteja com SW e tenha compilado corretamente. Tá pegando, ele pegou? Já. Ah, tá. Não tava gravando? Como é que você não percebe? Não. Não, é bom deixar anotado separado para eles verem depois. Não tem nada pronto. É.
deixar essa cara. Aproveitar e vou deixar com aquele que já tá sem cabo. Certinho aí? Tudo certo, tudo certo. Tá resolvendo um problema de kit aqui. Ah, tá. Então, né, onde vocês talvez já tenham o ponto e vírgula, eu vou colocar aqui e salvar e compilar de novo, né? Então, deixei alguns erros propositais aqui. Mais alguém teve algum erro diferente desse? Mais algum? Não. Não, isso não. Tudo certo. Show. O meu tá dando mais um. E agora ele tá dizendo que é perto da linha 35. Ver o que aconteceu na linha 35. 35 é outro componente. Copy 0. Photoshop. 40. Ponto e vírgula. Não. Então, o que aconteceu aqui é que depois do componente, faltou um ponto e vírgula, depois desse parênteses aqui do port map. E aí, por consequência, todos os outros componentes também faltaram ponto e vírgula. Talvez esse erro vocês tenham encontrado. Mais alguém encontrou esse erro da linha 35? Aqui não, aqui tá tudo certo. Show. E o meu tá dizendo que na linha 44 também tem mais um. E aí o da 44 é porque faltou a vírgula aqui, que eu devo ter apagado na digitação. Então, vamos lá. Mais uma vez, salvar e compilar. Processing Start Compilation. Eu tô achando que vocês abriram a solução, hein? Não deu nenhum erro no de vocês. O meu tinha faltado essa questão do ponto e vírgula antes. Mas estava faltando outras coisas também. Mas já resolvi a princípio. Beleza. Se alguém teve algum erro diferente, né, dos que eu mostrei e não sabe resolver, né, quem está assistindo no online, pode colocar ali no chat o erro, copiar, que eu vou ajudando vocês a resolver. A ideia é que pelo menos, né, o quartos a gente deixe redondinho para todo mundo nessa etapa. Então, agora ele deu tudo check aqui. Acho que agora rodou direitinho. E aí, quando ele faz a compilação, ele dá um compilation report aqui, né? Dizendo o que a gente usou da FPGA. Então, ele está dizendo que a gente usou ali elementos lógicos, 18 elementos, é menos de 1% da nossa FPGA, número de pinos. Então, tem bastante informação aqui, né? A parte de timing, então ele vai dizer que tá faltando algumas coisas, porque são aquelas constraints que fica lá no arquivo SDC. Mas vocês vão ver que aqui vai rodar sem isso. Mas, para deixar ele robusto, né? E, vai virar um produto, eu preciso que isso aqui esteja 100%, né? Sem nada vermelhinho. Embora seja colorada, aqui não dá para ter vermelho. Espero não ter conquistado alguns inimigos agora. Mas, beleza. Então, se tudo compilou e não deu erro, agora a gente vai vir aqui em Tools. E aqui tem várias ferramentas que a gente consegue utilizar. Uma delas se chama RTL Viewer, que está dentro da opção Netlist Viewers. O que são isso? São formas de eu visualizar o meu projeto. Quando eu visualizo ele no RTL Viewer, é a opção mais próxima do diagrama de blocos que a gente usou para criar o projeto. Então, aqui em Tools, Netlist Viewers, RTL Viewer, vocês vão ver o que seria o mais próximo do diagrama de blocos que estava lá no PowerPoint. Né? Esse aqui é o diagrama de blocos base para o nosso projeto, né? Que tem chaves, LEDs e os displays. E aqui o diagrama de blocos do RTL Viewer.
que tem entradas aqui SW, saídas LED-R e X0, X1, X2. E o nosso componente, o conversor, né? Então, 3 bloquinhos. Aqui no PowerPoint ele foi representado como um bloco só. Poderia ter sido, né? Se o conversor fosse para três displays, né? Em um componente. Aqui ele colocou 3 componentes. Ah, o que tem dentro desse 7seg? Se eu clicar dentro nesse mais aqui, ele expande esse bloco. E aí eu tenho exatamente aquele decodificador que a gente criou lá, né? Para o X0, para o X1. Então, ele expande e eu consigo visualizar o meu projeto, né? Mais adentro. Todos conseguiram visualizar o RTL Viewer? Tudo certo? Ficou próximo aqui? Sim, em princípio, tudo certo. Show de bola. Então, vou fechar aqui. Bom, fizemos a nossa descrição de hardware. Compilou sem erro. Visualizamos no RTL Viewer. Está coerente com o pedido do projeto? Só falta colocar no kit. Como que eu coloco no kit? Usando a ferramenta Programmer. Então, vou lá em Tools. Meu Deus. Mais ou menos no meio ali tem o Programmer. Então, Tools, Programmer. Agora é um bom momento para vocês já estarem com o kit conectado. Todos com o kit? Já estamos todos com o kit conectado. Então, provavelmente ele já vai abrir aqui com o Hardware Setup selecionado para o USB Blaster. Né? Então, se Apareceu? o driver da USB Blaster estiver ok, Sim. já Sim, vai tudo certo. aparecer aqui. Caso não esteja, a opção que pode aparecer é essa aqui. No Hardware. E aí a gente vem aqui, clica em cima do No Hardware e seleciona o USB Blaster. Isso acontece quando a gente abre o Programmer e conecta o kit depois. Então, fechou. Ele já identificou qual é a FPGA desse kit que está conectado, né? Então, a nossa 10M50DAF484, que é aquele código que a gente digitou lá no início. Ele já colocou a cadeia, né? E já puxou o top-level.sof. Se a gente ir lá na pasta do projeto agora, vocês vão ver que tem vários arquivos aqui. Então, conforme a gente foi criando, compilando, ele foi criando arquivos do meu projeto. E dentro da pasta Output Files, existe o top-level.sof, que é o arquivo que a gente usa para gravar a FPGA. Como a gente abriu, ele já puxou. Então, já está aqui, top-level.sof. Eu só preciso clicar em Start. E aí, o meu tá aqui. Deixa eu só pegar a referência. Acho que tá de ponta cabeça. Opa. E... Ah, vou ter que deixar de ponta cabeça, senão... Aqui. Então, ele gravou e tá colocando tudo zero, porque todas as minhas chaves estão em zero, tudo para baixo. Né? Então, vejam aí, se quando vocês colocam todas as chaves para baixo, o que mostra no display é 000. E aí a gente vai fazer teste. Ah, vou colocar o bit menos significativo em 1. Então, eu tenho que mostrar 001. Se eu botar o próximo, 003. O próximo, 007. O próximo, 00F, né? Fui aumentando aqui. Se eu colocar tudo em 1. Ah, e aqui, ó, vocês estão vendo que conforme eu vou acendendo a chave, vou colocando a chave para cima em 1, os LEDs estão acendendo, ó. Se eu botar mais um aqui, FF. E os últimos 2 bits, 3. Então, tudo para cima,
3FF. E se eu for baixando aleatório, ele vai colocando os valores e os LEDs aqui também, acesos e apagados conforme a posição da chave. Não foi um pisca-LED, mas foi um acende LED, né? Acho que tá valendo. Todos conseguiram testar esse funcionamento nos kits? Tudo certo. Então, né? Se a gente voltar aqui para o PowerPoint, era essa a ideia, né? Então, conseguimos desenvolver o nosso primeiro projeto em FPGA, né? Utilizando kit, utilizando quartos, desenvolver todo o fluxo de projeto, né? Claro, com várias etapas pré-prontas, né? A parte do Pin Planner, a parte do primeiro projeto, de um componente, né? Então, várias coisas ali prontas, mas que para vocês possam ver que, poxa, é legal, né? Ver as coisas acontecerem. Ah, agora eu quero replicar isso aqui para os 3 displays mais significativos. Vou lá no Verilog, coloco mais conversores para o X3, X4, X5 e assim por diante, né? Então, isso tudo são possibilidades para vocês seguirem brincando agora. Então, esse era, né, um dos principais pontos desse workshop, trazer, né, essa mão na massa para vocês. E aí eu deixo o convite, né, para quem quiser aprofundar, quem quiser entender esses passos que estavam pré-prontos aí para vocês, de fazer o nosso treinamento, né? Então, a gente vai ver toda essa parte, passo a passo, tudo que eu entreguei pronto, como que a gente faz. E a parte de timing, então vai trabalhar com frequência, vai trabalhar com clock. A gente sabe que projeto sempre dá problema, então a gente vai ver ferramentas de depuração que estão disponíveis dentro do Quartos. O nosso treinamento ele é todo online ao vivo, então é bem no formato que vocês acompanharam hoje, só vai mudar a plataforma que a gente utiliza o Zoom. E quem quiser fazer o treinamento, ele vai incluso um kit de Deslite. Ou quem já tiver o kit de Deslite pode fazer só, né, a aquisição do treinamento. Então, vou deixar aqui a próxima data, né? Vai ser finalzinho de novembro, de 27 de novembro a 1º de dezembro, no período da tarde. E para quem estiver aqui, né, tanto assistindo presencial ou online, a gente deixou uma condição especial para vocês, que é um desconto, né? Então, para quem nosso treinamento normalmente ele tem o valor de 1.999, né, incluindo o kit. Sem o kit, ele tem um valor diferenciado, mas para vocês que estão aqui, ele fica com 15% de desconto, né, no pagamento à vista. E essa condição é válida até o dia 26, então vocês têm uma semaninha aí para decidirem, né? Então, vocês podem entrar em contato direto comigo, dizer, ó, assisti o workshop da Unicinos na semana acadêmica e quero, né, seguir desenvolvendo, quero aprender mais, quero ter meu kit. E aí eu faço todo o processo de inscrição de vocês, né, já considerando o desconto, tudo certinho. Então, eu deixo o convite para vocês passarem agora uma semana comigo. Então, são 20 horas de curso, né, de segunda a sexta, no período da tarde. Talvez a pessoa que estava aí me sabotando, bloqueando, não vai querer, né? Não vai poder me sabotar, porque aí eu que vou ter o Aí no controle. Zoom tem o controle total. Deixa eu até te perguntar, esse valor, então, ali de 1.700 seria com desconto, sem o kit ou com o kit? Com o kit, Com o 1.700 com kit, o kit. tá. O Aham. valor sem o kit, aí teria que entrar em contato contigo. Aliás, se a gente fosse usar o kit aqui da Unicinos já, a gente teria que Uhum. entrar em contato contigo para ver os valores, isso ou não? Isso. Tá. Isso, aí ele fica mais barato. Tem um descontinho a mais, né? Porque você já tem o hardware, eu consigo ver um Sim. valor bem legal. Então, né, se vocês têm alunos que querem fazer, né, e vocês têm a disponibilidade de emprestar o kit, a gente Uhum. consegue ver um valor bem legal.
Ah, que bom. Legal. Ah, muito bom. Esse treinamento vai ficar disponível também no YouTube para o pessoal que não pôde assistir, então vai ser interessante para também ter um primeiro contato e resolver talvez aqueles primeiros bugs, né? Por mais que o pessoal daqui não tenha tido nenhum problema com o kit, eu acho que apareceram problemas ali que nem tu tinha comentado, daqueles de compilação, são importantes para saber também poder resolver na hora que a gente vai fazer nos testes em casa, né? Ou quem tiver, porque a gente tem essa disciplina aqui na Unicinos, e às vezes a pessoa precisa resolver um problema no final de semana ou alguma coisa assim, não tem alguém para recorrer. O vídeo é uma boa ajuda, mas obviamente fazer o treinamento da maquinica pode ser mais interessante aí para poder complementar, né? Hum. Com certeza vocês vão ver muito mais bug. E Sim, alguns nem são intencionais, alguns realmente eles acontecem. Porque, né, ao vivo é isso. Sempre acontece alguma coisa não sim, planejada. sim, com certeza. E eu vou deixar para vocês a nossa comunidade no Instagram, no Facebook, que é um canal para quem faz o treinamento, né? Seguir ali em contato, tirar dúvidas. Então, ali a Sim, gente sempre coloca novidade, curso, vídeos, né? Que tem tanto da Intel, nosso, promoções, quando a gente tem, às vezes, de kit. Então, tudo que a gente vê ali que é relevante para a tecnologia, a gente vai colocando lá. E, claro, né, um ponto onde a gente pode trocar informação. Então, chegou num projeto, poxa, não estou conseguindo resolver, pode colocar lá, ou eu vou responder, ou alguém, né, que já está ali, já viu, opa, vai por aqui. Então, é para ser um canal de troca ali. Então, fiquem todos convidados também a participar. legal, legal, muito bom. Então tá, queria agradecer então, Franciele. Deixa eu ver se eu tiro a tela inteira aqui. Saiu? Não. F11 já. F11. Não, tem que mudar uma descrição. Ah, tá. Vamos lá. Esse aqui? Aqui. Ah, tá aqui. Tá. Não, então eu queria agradecer, então, Franciele, a tua disponibilidade. Então, a gente viu o curso tem um alto valor, né, agregado de investimento, mas também que tem um retorno interessante, né, um retorno muito bom. Não é uma disponibilidade muito acessível para ficar, para tu te dispor, então, gratuitamente para nós aqui hoje. A gente fica muito feliz de saber que que tem um esforço também da parte de vocês para poder disponibilizar esse treinamento para nós. E fica o convite para o pessoal, então, a fazer o curso da Maquinica, que ele vai ser bem mais profundo, né, pelo que tu comentou, né, então, muito interessante. E agradecer o pessoal que ficou até agora, então, aí na chamada, também acompanhando o treinamento, o pessoal que está aqui presencial ganhou os Red Bulls também para poder turbinar aí o treinamento. E é isso aí. A semana acadêmica, como eu falei, é feita pelos alunos, sempre com apoio dos professores e com o pessoal técnico de empresas que sempre apoia nós. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, Franciele. Não, eu que agradeço a presença de todos, fico feliz de compartilhar, né? É pouco tempo, né? Então a gente tem que Sim, sim, condensar bastante, mas fico feliz que todo mundo conseguiu executar, conseguiu ver, né, que é legal. sim. Mas, né, espero que encontrar alguns aí na próxima turma. O treinamento é comigo, né? Então Uhum. vai ter umas piadas ruins também, né? Faz parte. Faz parte. Mas, mas fico feliz com o convite, né? Agradeço a vocês aí, o professor Sandro, né, que também fez a ponte. Sim, E estamos à disposição, né? Quem sabe nas próximas, contem com a gente também. legal, muito bom. Então tá, boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Para a gravação.